Quinta lista, exercício 10. Um fio é enrolado numa moldura quadrada de 30 por 30 centímetros, de modo a formar uma bobina de 7 voltas. A armação é montada sobre o eixo horizontal que atravessa seu centro perpendicular ao plano da figura, como mostrado na figura. A bobina gira no seu sentido horário com um período de 0,06 segundos. Um campo magnético uniforme horizontal de magnitude 0,4 Tesla é aplicado. Em dado instante, o plano da bobina forma um ângulo de 60 graus com o horizontal. Nesse instante, qual é o valor do fluxo da fé induzida e qual o sentido da corrente induzida? Bem, vamos lá, vamos entender o problema. O que a gente tem é uma espira quadrada de 30 por 30 centímetros, de forma a formar uma bobina de 7 voltas. Ela é um fio que é enrolado e gera uma espira, né, uma bobina de 7 voltas. Um campo magnético é aplicado de tal forma que ele fique em determinado instante perpendicular à área da espira, certo? Na verdade, a espira gira com relação ao eixo paralelo ao plano da espira, certo? Perpendicular ao campo magnético e perpendicular ao campo, paralelo ao plano da espira que passa no eixo de simetria da espira. Olhando ela de lado, o movimento é esse, né? Da espira está assim, e ele gira com a velocidade angular ômega, e você tem o vetor área, que é perpendicular à área da espira, e o ângulo entre o vetor área e o campo é um ângulo θ a cada instante. Esse ângulo θ varia no tempo, já que a espira está girando nesse sentido. Então se ela gira olhando no sentido horário, dessa forma aqui, então o que a gente quer é entender o efeito Faraday gerado por esse movimento. E por isso a primeira coisa que a gente faz é calcular o fluxo, certo? Então o fluxo é o produto escalar do campo e a área, já que o campo é homogêneo em todos os pontos da região, o fluxo vira simplesmente o produto escalar entre o campo e a área, isso é BA cosseno θ. Por que BA cosseno θ? Porque somente a componente do campo paralela ao vetor área, isso é perpendicular à área, gera fluxo. A componente paralela ao plano da espira não gera fluxo. Então o fluxo total é BA cosseno θ, porque B cosseno θ é a componente do campo paralela ao vetor área. Muito bem, mas essa espira gira com velocidade ômega, velocidade constante ômega. Então o meu θ, que é o deslocamento angular do vetor área com relação ao campo, é igual à velocidade vezes o tempo, isso é ômega-t. Muito bem, a taxa de variação do fluxo no tempo, que é o que vai me dar a Φ, né, Φ induzida, é igual a menos BA ômega seno θ, que aqui é a derivada desse cara aqui. Mas a Φ é menos a taxa do fluxo, isso é, a Φ é BA ômega seno θ. E isso vezes N, que é o número de espiras. Detalhe, por que a gente já não colocou o número de espiras no cálculo do fluxo? Porque a gente calcula o fluxo com relação a uma espira. Não tem sentido você somar fluxos de várias espiras, uma do lado da outra. Agora, as espiras foram enroladas por um fio só. Então, elas estão eletronicamente ou eletricamente em série. Então, eletricamente em série. Dessa forma, se cada um gera uma Φ, NBA ômega seno de ômega t, a Φ total nas 7 espiras vai ser o número das espiras vezes a Φ em cada uma delas. Por isso que o número de espiras aparece no cálculo da Φ. O fluxo é BA cosseno de ômega t e a Φ N BA ômega seno de ômega t. A ideia é calcular o campo, o fluxo e a Φ. Só que o meu θ é ômega vezes t. Meu ômega é 2π sobre período. Mas o que ele está dizendo? O período é 0,06, consequentemente meu ômega é 2π sobre 0,06. Isso é, meu ômega é de 104 radianos por segundo. A velocidade angular de movimento é 104 radianos por segundo, é como essa espira gira no tempo. Por isso, a gente vai usar, no caso, o cálculo do ômega, no ômega na Φ. Bem, meu fluxo é BA cosseno θ, isso é BA cosseno
O θ de 30 graus, por que 30 graus? Porque ele diz que no nosso problema, em um dado instante, o plano da bobina forma um ângulo 60 graus com a horizontal. Então, se o plano da bobina está formando um ângulo 60 graus com a horizontal, então o campo e o vetor área estão formando um ângulo de 30. Dessa forma, o nosso fluxo é B, que é 0,4 Tesla, vezes a área, que é um quadrado de 0,3 metros, por 0,3 metros, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo entre o campo e a área. Dessa forma, o nosso fluxo é de 31 vezes 10 a menos 3, isso é 31 miliweber. Esse é o fluxo nesse instante em que o plano forma um ângulo 60 graus com horizontal. Bem, e a FEM? NBA ômega seno, isso é 7, que é o número de espiras, vezes 0,4, vezes 0,3 ao quadrado, vezes 104 radianos por segundo, seno de 30 graus. Consequentemente, a nossa FEM é de 13 volts, é a FEM aplicada na bobina, se por acaso ele girar com essa velocidade. É isso.